Eu não sei se eu falei aqui daquela pirâmide do conhecimento. Então, no topo da pirâmide tem ler, depois ouvir, depois e ver. Aí depois, mais ou menos no meio, tem ler e ouvir, ou ver e ouvir. Então a porcentagem de aprendizagem para essa pirâmide é muito pequena. Ao ler, eu aprendo aí 10% a 15% do conteúdo. Se eu ouvir é 20%. Se eu ver e ouvir, aí aumenta para 25%, 30%. No entanto, ao final da pirâmide tem lá o que eles chamam de os métodos ativos, porque os de cima são passivos. E aí vem discutir, refletir, aí tem lá uma porcentagem de, sei lá, 50%. Aí depois praticar, aí uma porcentagem de aprendizagem assim muito grande, de 70%. E aí ao final da pirâmide tem lá ensinar os outros, 85% de aprendizado. Bom, então a gente já vê a dicotomia aí, né? O modelo ativo aprende mais do que o passivo. Só que se esquece de analisar a totalidade, né? Então, é o que o Vygotsky fala, né? Quando eu analiso por elementos, o elemento ele elimina a totalidade. Então vamos lá, o Vygotsky dá um exemplo sobre a água. Então, o método por elemento, diz o Vygotsky, é tal como aquele pesquisador que, ao pesquisar os elementos da água, busque explicar por que a água apaga o fogo. E aí ele vê, assustado, que o oxigênio ele alimenta o fogo e o hidrogênio é combustível. Então, assim, se eu for analisar por elementos, eu retiro a totalidade do fenômeno. Ao passo que a pesquisa ou a análise por unidades, eu não retiro a totalidade, eu não isolo a totalidade do todo. Então, a unidade da água seria H2O. Né? Quando eu vejo aquela pirâmide, eu vejo uma pesquisa, ou uma análise, ou uma apresentação por elementos e não por unidade. É como se houvesse, de fato, nesse processo um ativo, um passivo, como se, assim, e desconsidero o todo, porque para eu refletir, discutir, praticar, ensinar os outros, há necessidade de eu ler, ouvir, né? É uma análise do elemento. A gente se esquece que o discutir, o ensinar o outro, praticar, seria produto de um processo que o antecede, né? Que é o de ler, de ouvir, de ver. Então, assim, nega-se a totalidade do que a gente já falou aqui de apropriação e objetivação. Então, há necessidade de eu me apropriar de um conteúdo, senão eu vou praticar e falar, discutir, esvaziado de conteúdo, que é o esvaziamento do conteúdo voltado ao cotidiano. É claro que é mais ativo, é claro que a pessoa vai colocar para fora com mais rapidez, é aquilo que lhe é inerente, aquilo que já é cotidiano a ele. Agora, para eu discutir algo que está para além do cotidiano, primeiro eu preciso me apropriar dele. Por isso, a importância de considerar esse fator, de fato, na sua totalidade. É claro que quando eu ensino, quando eu discuto, quando eu pratico, sim, eu aprendo mais. Mas não é porque eu aprendo mais. Ao olhar a totalidade, eu estou vendo que ali é um momento de objetivação. Mas para objetivar-me, eu preciso me objetivar a partir do apropriado. Agora, se eu não me apropriei de nada, a minha objetivação vai ficar aquém daquela que eu poderia ter. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. E aí, por isso que eu falo que o psiquismo não funciona tal como a rapidez dessas propostas pedagógicas, né? Então, falta, por outro lado, eu não estou aqui defendendo um psicologismo educacional, mas falta, por outro lado, a educação também dar crédito aos estudos, né, psicológicos e de outras áreas do conhecimento. Então, fica aí a crítica a essa questão.